Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje vou falar sobre algumas aplicações das funções de primeiro grau, tanto na física quanto na matemática financeira. Mestre. Então vamos ver alguns exemplos das aplicações das funções de primeiro grau. O exemplo 1, então, conversão de temperatura de Celsius para Fahrenheit. Então a fórmula da conversão é Tc sobre 5, seria a temperatura em Celsius, que é igual a Tf menos 32, a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, né? Fazendo então Tc igual a x e Tf igual a y, nós podemos substituir na fórmula, né, que vai ficar assim, então, x sobre 5 igual y menos 32 sobre 9. Isolando o y ali, eu vou passar o 9 que está dividindo aqui para o outro lado, multiplicando, vai ficar 9/5 vezes x igual a y menos 32. Ainda posso fazer então 9 dividido por 5, que dá 1,8 vezes x igual a y menos 32. E aí eu passo esse 32 para deixar o y sozinho aqui para o outro lado, somando, né? Então o y vai ser igual a 1,8 vezes x mais 32. Então é uma função de primeiro grau. Então essa fórmula aqui na verdade é a mesma essa aqui, só que agora aqui eu estou colocando em função de x e de y. Então posso experimentar aqui, fazer um cálculo para ver se essa fórmula vai funcionar que nem a outra, né? Então a temperatura 10 graus Celsius, né, eu coloquei em vermelho aqui o que seria o x, eu vou substituir naquela equação. Então no lugar do x que está em vermelho ali, 1,8 vezes 10 mais 32. 1,8 vezes 10 é a mesma coisa que eu deslocar uma casa para a direita aqui, porque tem um zero só, então ficou 18, 18 mais 32, o y é igual a 50 graus Fahrenheit. Então o y aqui nesse caso está representando Tf, né? Então é uma função de primeiro grau, né? Essa equaçãozinha aí de conversão de Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius. Ou seja, né, então 10 graus Celsius equivale a 50 graus Fahrenheit. No exemplo 2 aqui, é um exemplo de matemática financeira, né, onde um representante comercial recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Uma parte fixa, no valor de R$ 1.200, e uma parte variável, que corresponde à comissão de 6%, né, ou seja, 6% é 6 dividido por 100, né, que dá 0,06, sobre o valor total das vendas que ele faz durante o mês. Escreva a função que determina o valor do salário, então aqui o salário é o S maiúsculo, né, em função de x. Valor total apurado com as suas vendas. Então o S de x aqui vai ser igual ao 1.200, que seria o valor inicial que ele vai receber, né, mais os 6% a cada total de vendas, né, então 0,06 vezes x. Então, a função pode ser representada assim também, 0,06x mais 1.200, né? Ou ainda, né, colocar em função de y aqui, né? Então, o salário em função das vendas aqui do x poderia ser representado em y. Então, y é igual a 0,06 de x mais 1.200, que é uma função de primeiro grau. Então, fazendo aqui na letra B, né, qual será o salário desse representante num mês que ele tenha vendido R$20.000, né? Então fazendo o x igual a 20.000, e eu vou substituir ele no lugar de x, que está em azul aqui, por 20.000. Então vai ser 6% de 20.000, ou 0,06 vezes 20.000, né, mais o valor inicial que ele receberia, né? Então 1.200 aqui, 0,06 vezes 20.000 deu 1.200 também. Então 1.200 mais 1.200, o valor final então é de 2.400. Então ele ia receber um valor fixo de 1.200 e mais o que ele vendeu, né, 20.000, os 6% de 20.000 dá 1.200 também. Então total R$ 2.400. No exemplo 3, o motorista de táxi cobra uma taxa fixa de R$ 3,20 pela bandeirada, mais R$ 1,80 por quilômetro rodado. Assim, o preço de uma corrida de X quilômetros é dado em reais por essa fórmula aqui, y igual a 1,8 vezes x mais 3,2. Então, 1,8 vezes o x, que seria o quanto que ele percorreu, né? E o 3,2 é o valor fixo. Então, nesse caso aqui está perguntando se o taxista fez uma corrida de 10 km, seria a distância, qual foi o valor cobrado? Fazendo x, então, igual a distância percorrida,
Então, nesse caso aqui, o x é 10 km, né? Então, eu vou fazer ali y igual a 1,8 vezes 10 mais 3,2. 1,8 vezes 10 dá 18 ali, 18 mais 3,2, então 21,2. O taxista cobrou R$21,02, né? 20 centavos, mas para percorrer os 10 km, né? O exemplo 5, então, é um exemplo de física, tá? Lá do movimento retilíneo uniformemente variado, onde aqui a equação é v final, né, igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá? Então, a velocidade em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo quadrado e o tempo em segundos. Um automóvel partiu com velocidade inicial de 2 metros por segundo com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, então determine na letra A a função da velocidade. Aqui está querendo que determine a equaçãozinha específica para essa situação aqui. Então, para a velocidade, nós temos aqui então que v inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, fazendo o v final igual a y e o tempo igual a x, nós temos aqui que a velocidade inicial é 2 metros por segundo e a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Então é só substituir ali, ó, no lugar do v inicial, eu substituo por 2 metros por segundo e no lugar do a aqui, que é a aceleração, por 3, né? E como o tempo está representado por x aqui, então só substituir no lugar do t por x, né? Então eu vou ter que y é igual a 3x mais 2, ou y igual a 2 mais 3x, tanto faz, né? Essa é a função da velocidade, ou a equaçãozinha da velocidade nesse caso. Na letra B, pede a velocidade em metros por segundo após se deslocar 20 segundos. Como o tempo é igual a x, né, e nesse caso aqui eu quero saber no tempo igual a 20 segundos, né, então na equação ali é só substituir no lugar do x, que está em azul aqui, por 20 segundos. Então 3 vezes 20 mais 2. 3 vezes 20 é 60, 60 mais 2, então y, então 62 metros por segundo. Essa é a velocidade, então, que ele vai percorrer aí nesses 20 segundos, né?